Então, vamos lá, gente, dar continuidade, certo? O ponto 9, né, do exame psíquico é a motivação e a volição, onde a gente vai avaliar a relação entre a intenção e a ação do indivíduo, né? Ou seja, o quanto ele deseja algo e ele acaba operacionalizando isso que ele deseja, né? O quanto ele deseja e ele não operacionaliza, ou seja, o que é que ele deseja e não faz, e por que ele não faz, né? Porque a gente tem que avaliar as barreiras que a própria hospitalização coloca e às vezes a própria doença, né? Então, muitas vezes a doença impede a realização de alguns desejos, sonhos e projetos. Às vezes a hospitalização também pela limitação de espaço, de tempo, de autonomia. Mas muitas vezes a gente precisa avaliar o que está, vamos assim dizer, dentro das possibilidades desse sujeito que ele poderia realizar e não realiza, né? E o que é que está acontecendo. E o quanto ele não deseja, né? Ou seja, é muito comum em quadros depressivos ou de cuidados paliativos, de morte iminente ou algo desse tipo, a pessoa não desejar mais, ou seja, não ter mais motivação, que é um quadro que é bastante complicado e que vai precisar bastante da nossa intervenção, certo? O próximo ponto do roteiro é a questão da manifestação psíquica e comportamental. Ele tem vários itens, muitos itens, na verdade, e eles vai classificar dessa forma. A gente vai classificar se a gente não tem dados para apontar, se está presente de forma moderada ou de forma acentuada, ou seja, de forma muito presente, vívida, certo? Eu vou explicar só alguns, porque outros eu já expliquei e em outras partes do roteiro, certo? A gente vai avaliar se tem culpa e se está presente, se tiver de forma moderada ou acentuada, se tem a presença da negação, da raiva, da hostilidade, das fantasias. E aí ele coloca embaixo das fantasias mórbidas, que seriam aquelas fantasias de ordem destrutivas, né? Tanto em relação ao outro quanto em relação a si. Ou seja, o conteúdo dessas fantasias mórbidas é só destrutivas, certo? Se tem a presença de frustração, de impotência, de insegurança, de fracasso, se a pessoa regrediu durante esse quadro, essa internação, se ela se tornou dependente do outro, né, de cuidado, o quanto está presente a questão do conformismo com a própria situação, se tem a presença da projeção, ou seja, ela está projetando o que é que acontece com ela em outro ou no ambiente. Se tem a presença do isolamento, ela está se afastando do ambiente e das pessoas por causa desse adoecimento, dessa internação. A sensação de desamparo, ela pode estar presente. O pânico, né? Tanto o pânico, a sensação de pânico, quanto o próprio adoecimento, né? Quanto a própria psicopatologia, a síndrome do pânico. A desconfiança, a despessoalização, né, que é a perca da singularidade, porque assim, o próprio processo de hospitalização, ele vai acabar promovendo essa despessoalização da pessoa, do indivíduo, né? Ou seja, a pessoa ela vai se afastar daquilo que é ela mesma, às vezes ela vai ser chamada pelo número de um leito, pelo nome de uma doença, então ela acaba sendo despessoalizada, mas assim, o quanto isso a pessoa ela se identifica e está começando a ela mesma a se referir e, né, a se perceber dessa forma despessoalizada, certo? Esperança, se está presente de forma moderada e acentuada ou não está presente, ou se você não tem dados. Ambiguidade, né, que é essa mudança, né, do tempo todo está oscilando entre polos. O hospitalismo, ele traz dois tipos de hospitalismo, que é o positivo e que é o negativo. Né? O que é o hospitalismo positivo? É quando a pessoa ela está adaptada ao processo de hospitalização, né? Então ela já lida bem com esse processo, ela já conhece todo mundo que está ali, ela já consegue, né, estar inserida nesse processo, mas é um processo que a gente precisa ter cuidado, né? Porque nesse processo de hospitalismo positivo, muitas vezes a pessoa ela acaba se acostumando com esse ambiente e muitas vezes tem dificuldade, não quer receber alta, não quer ir para casa, porque aquele ambiente às vezes é muito mais agradável do que ela teria em um outro lugar, certo? De forma diferente do hospitalismo positivo. O hospitalismo negativo seria aquele na que a pessoa rejeita esse processo de hospitalização, esse ambiente, essas pessoas, muitas vezes por ter tido experiências negativas, por ficar muito tempo hospitalizada. Então, quando pensa numa rehospitalização, isso é horrível para algumas pessoas, né?
se a pessoa está sob condição de estresse psicoorgânico, ou seja, estresse tanto psicológico quanto orgânico, que está atingindo tanto o psicológico quanto o orgânico dela. Por exemplo, está influenciando no aparecimento de alguma doença psicossomática ou algo desse tipo. Se ela está sob quadro de agitação psicomotora, né, que é movimentos involuntários que a pessoa não conseguiria, vamos assim dizer, controlar, né, muitas vezes muito comum em surtos ou pelo uso de algum tipo de medicação ou algum tipo de substância ou pela própria abstinência, certo? Se ela tem agressividade autodirigida, ou seja, uma agressividade que se dirige para ela mesma, até a presença do próprio CUT, né, que é a automutilação. Se ela tem agressividade alodirigida, ou seja, dirigida ao ambiente e às outras pessoas. Se ela tem um medo real, por exemplo, medo real da morte, da perca de alguma parte do corpo, algo desse tipo. O medo fantasmático, né, que é aquele medo de algo que geralmente não é real, que não é palpável, e que muitas vezes não é palpável e que muitas vezes não é compartilhado, né, com outras pessoas. O comportamento fóbico, né, ou seja, de fuga de certas situações ou de algo, né, que pode vir a ser uma fobia mesmo. A sensação de estar sendo punido pelo que ela está passando. A sensação de abandono, certo? De ter sido abandonada, que pode ser uma sensação, inclusive, real, né? Ela pode ter sido, de fato, abandonada. A limitação de atividades, como é que está presente de forma moderada ou acentuada, certo? Conflitos quanto à privacidade, porque a hospitalização vai trazer isso, né? A pessoa não tem privacidade, né? Geralmente. A privação da liberdade, né? Como é que ela está lidando com isso e de que forma aparece. A perca da autonomia que a pessoa ela vai ter, uma perca momentânea, uma perca que ela vai ter para o resto da vida, de que forma isso está aparecendo. O esquema corporal modificado, ou seja, como é que ela está lidando com a mudança desse próprio corpo. Por exemplo, fez alguma cirurgia, o corpo está mais magro, está numa cor diferente, como é que ela lida com isso, certo? Está presente e como é que ela lida. E conflitos com a sexualidade, né? Se está emergindo, o que seria e como é que está emergindo, certo? Depois ele traz no roteiro se a gente tem indícios de condição de violência ou abusos, né? Se estiver presente, ele coloca que a gente precisa fazer notificação compulsória, né? Ou seja, a nossa obrigação enquanto profissional notificar, né, possíveis casos de violência, principalmente de violência sexual, certo? E isso é uma grande questão que a gente vai discutir depois em sala, porque é uma questão que traz muitas questões éticas, né, e difíceis de lidar. O ponto 10 desse roteiro é o diagnóstico psicológico, onde a gente vai fazer as hipóteses de diagnóstico, ou seja, o que é que eu tenho de hipótese em relação a esse caso. Lembrando que hipótese diagnóstica não é uma psicopatologia, mas quais são as hipóteses que eu tenho sobre o funcionamento psicológico dessa pessoa. É uma pessoa que tem um humor tem muita variação, que tem um humor depressivo, como certo? O ponto 11, quais são os focos principais? Ou seja, diante dessa avaliação que eu fiz com ela, quais são os meus focos principais de cuidado e de que eu vou trabalhar com essa pessoa mediante essa avaliação que eu fiz. O ponto 12 mediante esse foco que eu vou ter, o que é que eu vou fazer, né? Qual é a conduta que eu vou ter, por exemplo, qual técnica que eu vou usar, o que é que eu vou trabalhar e como é que eu vou trabalhar com ela, certo? E no final é uma síntese, que é como se fosse a evolução que a gente vai fazer do paciente, que a gente vai poder colocar lá no prontuário dele para que outros profissionais possam ter acesso, certo? De antemão, o roteiro seria isso, realmente ele é muito longo. Eu peço que vocês leiam, né? Porque aqui eu fiz um resumo de quase 100 páginas. Então, eu preciso que vocês leiam, se aprofundem, que a gente vai abrir para discussão, para vocês tirarem as dúvidas, para depois a gente poder fazer a prática, tá certo? E é isso, gente. Se cuidem e fiquem bem.